Seja bem-vinda à Semana do Despertar Feminino. Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta e fundadora do método Florescer da Alma Feminina. E nesta semana eu vou te mostrar um caminho para superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. E eu quero que você saiba, do fundo do meu coração, que sim, é possível superar a ansiedade, mesmo que hoje você esteja se sentindo cansada, sobrecarregada ou até desacreditada por já ter tentado de tudo. Então eu te convido a me acompanhar até o final dessa semana, porque você vai descobrir que existe sim um caminho mais fácil e leve para prosperar em todos os seus relacionamentos e muito além dos relacionamentos amorosos. Aqui nós vamos cuidar de todos os seus vínculos de relacionamento, seja eles familiares, profissionais, de amizade e principalmente o relacionamento com você mesma. E sabe o melhor de tudo isso? Não importa a sua idade, o seu estado civil, a sua situação financeira, a mudança, ela está ao alcance de todas nós. E ela começa agora. Eu entendo que talvez você já tenha tentado outras abordagens terapêuticas sem ver a transformação que talvez você tanto queria, se frustrando por não sentir uma mudança ainda, uma mudança real. Mas a proposta que eu trago aqui é diferente. Ao longo dessa semana, eu vou te guiar com clareza e propósito por um caminho que funciona para que você supere a sua ansiedade, reconstrua a sua autoconfiança e viva relacionamento cheio de leveza, de respeito e de prosperidade, através de um método que realmente funciona para superar a insegurança e a ansiedade. Eu sei que pode parecer bom demais para ser verdade. Se eu mesma não tivesse vivido isso na pele, não tivesse acompanhado de perto a transformação de tantas mulheres, que talvez eu também duvidasse. Mas acredite, ver dia após dia relato de mulheres que, assim como eu, conseguiram superar a ansiedade e hoje vivem relacionamentos prósperos em todos os sentidos é realmente transformador. Mulheres como você que chegaram até mim se sentindo ansiosas, inseguras e muitas vezes desacreditadas. E hoje vivem relacionamentos prósperos, não só no amor, mas na vida como um todo, na prosperidade emocional, na financeira, na espiritual e na social também. E eu falo isso com o coração cheio de gratidão, porque acompanhar essas mulheres, essas transformações é indescritível. Essas mulheres que resgataram a sua força, isso é incrível. Eu quero que você veja com os seus próprios olhos alguns dos depoimentos que eu recebo. Essas são mulheres reais, com histórias reais de superação e de transformação. Mulheres assim como você, que chegaram até mim com o mesmo objetivo de superar a ansiedade para viverem uma vida mais próspera. Mulheres que escolheram dar uma chance para si mesmas e viver essa transformação. Então, veja essa mensagem que eu recebi recentemente. Iniciei minha jornada com Maria Bernadette em agosto de 2022. A experiência é desafiadora, motivante e emocionante. Percebi que quanto mais eu descubro, mais eu evoluo. E hoje concluo que essa expansão de consciência
resulta em saúde física, mental, social e espiritual. Maria Bernadette tem um jeito incrível, amoroso e muito verdadeiro de conduzir as suas terapias. Sou muito grata por fazer parte dessa minha jornada e desejo que possamos juntas expandir e prosperar cada vez mais. Meu nome é Luciane Link, moro na cidade de Voti. Conheci o método há 5 anos, um método que mudou a minha vida. Ela sabe disso, né? Ela compartilha comigo alguns momentos desde então. Então, para mim, foi um divisor de águas, para mim, foi essencial. Como eu já sempre digo a ela, ela foi a mulher que mudou a minha vida, então devo muito a ela. Essa transformação que, que foi na tua vida, tanto no teu relacionamento, no trabalho, na prosperidade, como tu deixa isso como mensagem para as pessoas? Essa confiança que tu teve, essa transformação, como que tu leva isso hoje para a tua vida? Bom, eu penso que nada na vida da gente acontece por acaso, né? Nada acontece antes e nada acontece depois, tudo tem a sua hora, né? A minha hora era aquela. Eu voltei muito mais fortalecida, eu voltei muito mais humana. No meu trabalho, eu acho que eu acabei adquirindo assim mais confiança. Tipo, se eu conseguir isso, eu posso conseguir muito mais, eu posso ir muito além. O céu não é o limite e que tudo é possível, que tudo dá quando a gente acredita. Então acreditem. Acreditar é outra coisa essencial, não adianta nada em nada que tu vai fazer na vida se tu não acredita, não vai ter êxito. Então, confiar, acreditar, se entregar e bora lá que dá certo, sim. Veja que fala outra mulher que passou pelo método Florescer da Alma Feminina. Posso afirmar que sou outra pessoa, evolui muito e as portas se abriram para mim. Minha vida melhorou muito, foi incrível e só tenho a agradecer todo o suporte e ensinamentos. Gratidão por todo o carinho e atenção, porque a minha vida melhorou muito. Essas são apenas alguns dos depoimentos que eu recebo todos os dias de mulheres e agora chegou a sua vez. Mas antes de começarmos o conteúdo dessa aula, eu quero te contar rapidinho como eu cheguei até aqui e por que eu decidi compartilhar a minha experiência com você. E tudo começou na minha infância. Apesar de eu estar cercada por uma família, eu me sentia invisível, especialmente pela minha mãe. Ela era uma mãe muito distante, fisicamente ela estava ali comigo, próxima, mas emocionalmente ela estava ausente e eu via uma dor e parecia estar lutando contra algo dentro dela mesmo, porque aquela sensação de que eu não era vista, de que eu não me sentia amada, ficou comigo por muitos anos. Essa sensação de não ter sido verdadeiramente amada deixou marcas profundas em mim, gerou em mim muitas inseguranças, muita ansiedade que só mais tarde eu viria a entender e conseguir nomear. Eu não sabia que aquilo que me consumia por dentro já era ansiedade. A insegurança era visível e assim eu fui crescendo, tentando lidar sozinha com tudo isso. Bom, o tempo foi passando e eu achava que, ao me casar jovem, encontraria a felicidade e o amor que me faltava. Eu me via sozinha em um casamento que no início parecia promissor, mas que me deixou mais distante ainda de mim mesma. E com ela, a velha e conhecida ansiedade. E isso não só afetou
o meu relacionamento, mas também a minha saúde, a minha carreira. Na época, eu era empresária. As relações profissionais também começaram a se desgastar. Até com os meus filhos, eu me via distante. Eu estava passando por um divórcio doloroso e o meu emocional já estava no limite há muito tempo. Me sentia à deriva, sem direção, 2 filhos que precisavam de mim e uma empresa sob minha responsabilidade. Uma vida que parecia desmoronar em câmera lenta. Eu realmente não sabia o que fazer. Eu estava completamente perdida. A ansiedade me paralisava. E eu tomei uma decisão que mudou tudo: buscar ajuda. Foi quando eu descobri uma abordagem terapêutica que mudou a minha vida para sempre. À medida que eu mergulhava nesse processo, eu comecei a compreender que a ansiedade que me paralisava não era um problema em si, mas um sintoma. Um reflexo de dores não curadas, de padrões emocionais herdados, de traumas silenciosos que vinham sendo repetidos de geração após geração. Ao entender a minha própria história e a história da minha família, eu fui desvendando, camada por camada, a origem da minha dor. Foi nesse processo que eu finalmente comecei a me liberar e foi aí que tudo começou a fazer sentido. Essa abordagem terapêutica me revelou algo que eu jamais poderia imaginar sozinha. A dor que eu sentia, a ansiedade, a insegurança, o sentimento de abandono não era apenas sobre mim. Então, pela primeira vez, eu entendi que muita dor que eu carregava não nasceu comigo. Ela vinha de muitas gerações anteriores, das mulheres da minha família, das histórias que nunca foram contadas, dos silêncios guardados e das emoções reprimidas que tinha naquele sistema, mas que também me dava o poder de romper com aquilo que não me pertencia mais. Foi exatamente nesse momento que começou a minha verdadeira libertação. Não apenas da ansiedade, mas de tudo aquilo que me impedia de florescer por completo. E acredite, essa dor não era só minha, era a dor da minha avó materna. Ao longo do meu processo de cura, fui descobrindo histórias que antes estavam escondidas, silenciadas pela dor e pelo tempo. Eu descobri que a minha avó havia perdido um filho ali nos primeiros meses de vida e essa dor imensa que ela carregava e que nunca conseguiu elaborar ou expressar, aquilo ficou ali, preso, guardado. E sem perceber, a minha mãe entrou numa compensação carregando esse peso e essa dor por amor cego à minha avó, querendo salvar a minha avó dessa dor. Essa dor chegou até mim, como se fosse a guardiã inconsciente de uma dor que não era minha. Era um fardo invisível, mas que moldava minhas escolhas, meus pensamentos e minhas emoções. E só quando eu comecei a olhar para essas histórias com compaixão e consciência, é que eu pude finalmente deixar esse peso no lugar de onde ele veio, durante esse processo terapêutico. Era como se por toda a vida eu tivesse vivido sob o peso de algo que não me pertencia, algo que vinha de gerações passadas. Isso não era sobre mim, isso era sobre o legado de dor e sofrimento que havia sido transmitido de geração em geração naquele sistema. E naquele instante eu soube que eu tinha uma chave para romper esse ciclo. E aos poucos
eu comecei a me libertar, comecei a curar essas feridas que antes eu nem sabia que existiam. Com cada pequena cura, eu ia me reconectando com a minha essência, me tornando mais segura e mais livre. Eu realmente compreendi de onde que vinha essa minha ansiedade. Eu conquistei a prosperidade em várias áreas da minha vida. Hoje eu vivo um relacionamento estável, feliz, algo que antes parecia distante de mim. E quanto à ansiedade, ela ficou para trás. E hoje eu posso afirmar com confiança que eu superei essa ansiedade. E o mais incrível é que eu conquistei relacionamentos prósperos. Eu percebi que muitas mulheres estavam enfrentando as mesmas dificuldades que eu enfrentei. E elas não conseguiram prosperar, não conseguiram avançar na vida. Será que esse também é o seu caso? Eu acredito que o conhecimento ele não se divide, ele se multiplica. E é por isso que eu estou aqui para te convidar a dar o próximo passo. A minha missão passou a ser ajudar outras mulheres a viverem essa transformação e hoje são anos de experiência dentro da psicoterapia e inúmeras mulheres que passaram pelo método e viram as suas vidas se transformarem. Cada história, cada mulher fortalece a minha missão de continuar ajudando mais e mais mulheres. Um método criado para ajudar outras mulheres a romper esses ciclos de ansiedade e conquistar uma vida que sempre sonharam, uma vida verdadeiramente próspera em todos os aspectos. E é por isso que eu estou aqui hoje para te convidar a dar o primeiro passo nessa jornada de transformação, para que você também possa experimentar o poder de florescer. Florescer na sua vida, assim como eu floresci na minha. E eu quero te dizer com toda certeza que sim, é possível mudar. Eu sei que muitas mulheres, muitas vezes, se confundem, tem essa dúvida que não é para elas, que elas não merecem essa cura, mas eu sei que muitas vezes a dor ela parece insuportável e o vazio pode parecer profundo. E a sensação de que as coisas nunca vão mudar pode te dominar. Eu já estive lá, nesse lugar escuro, sem saída, onde tudo parecia sem esperança. Mas acredite, eu consegui sair dessa situação. Não vou te dizer que foi fácil. Eu precisei enfrentar a minha dor, olhar para ela de frente e, mais importante, decidir que eu queria algo diferente para a minha vida. Foi uma escolha, uma decisão de acreditar que a transformação era possível. E essa decisão fez toda a diferença. Assim como eu consegui romper esses ciclos, outras mulheres que aplicaram o método Florescer da Alma Feminina têm feito o mesmo. E elas estão superando suas ansiedades, estão transformando os seus relacionamentos e alcançando a prosperidade em suas vidas. E eu sei que você também pode. E eu quero te ajudar a encontrar esse caminho, superar as dores, os medos que te impedem de prosperar. E eu quero te ajudar a romper os ciclos que te prendem a conquistar a vida que você merece. Porque assim como eu, você também pode transformar a sua realidade. Não importa o que aconteceu no seu passado, o que importa é o que você decide fazer com o seu presente hoje. E eu estou aqui para te mostrar esse caminho de transformação que é totalmente possível. Se você chegou até aqui, não é por acaso. Lá no fundo,
você sente que está na hora de mudar. Talvez esteja cansada de carregar aquele peso das inseguranças, viver o tempo todo com ansiedade, se sentir insegura. Talvez a dor nos relacionamentos tenha te cansado, os problemas financeiros estejam sempre se colocando no seu caminho. E quem sabe você tenha a sensação de estar presa em um ciclo que não tem fim. Não importa o quanto tente ou se esforce para sair dele. Essa sensação de estar no limite, ela não deve ser ignorada. Na verdade, ela é um sinal do seu corpo, da sua mente te avisando que é hora de algo novo, algo maior, algo que pode te transformar. É o simples fato de você estar aqui ouvindo isso. Mostra que você está pronta para o próximo passo. A mudança, ela começa agora, com a coragem de olhar para dentro de si mesma e se libertar do que te prende e começar a construir a nova realidade para a sua vida. E agora que a gente já falou sobre a sensação de estar no limite, de querer mudar, é importante entender muitas vezes, na busca por superar a ansiedade e ter relacionamentos mais prósperos, nós acabamos fazendo escolhas que não nos ajudam, como realmente nós precisamos. É que muitas mulheres fazem sem perceber, é buscar formas de escapar da ansiedade ou de melhorar as suas relações de um jeito que no final só acaba piorando as coisas. Eu sei que pode ser difícil, mas é importante que a gente reconhecer isso para que a gente pode mudar. Então, até aqui, essa mudança, ela pode começar, em primeiro lugar, quando a gente decide que a gente realmente quer fazer essa cura. E isso é uma mudança, sim. É uma mudança, sim, que às vezes você tem dúvidas para entrar, mas depois que você entra, você não tem noção do que isso faz na sua vida, na vida dos seus filhos, da sua família. Então é simplesmente maravilhoso. Essa aula de hoje, eu vou te falar sobre os caminhos que parecem bons à primeira vista, mas que na verdade podem estar te afastando ainda mais da paz, do equilíbrio que você tanto quer. Você sabia que muitas vezes o maior obstáculo para a mudança não é o que você está fazendo errado, mas o que você continua fazendo sem perceber que está te prejudicando? E isso é o que eu vejo em todos os dias acontecendo com mulheres que elas acham que para alcançar a tranquilidade e construir um relacionamento mais próspero, elas precisam apenas fazer o que acham que é certo. E sim, é importante, mas antes de tudo é crucial parar de agir de forma errada. Por quê? Porque muitas vezes são essas as atitudes automáticas, essas estratégias de fuga
ou de escolhas impulsivas que acabam reforçando a ansiedade e esses padrões destrutivos em nossa vida. E quando você começa a tomar consciência dessas ações e decide parar de repetir esses comportamentos, você dá um passo poderoso em direção à transformação. Parar de fazer o que não funciona é tão importante quanto parar, aprender a fazer o que realmente vai te ajudar. Então hoje nós vamos olhar juntas com honestidade para essas atitudes que sem querer você pode estar adotando. Vamos entender o que precisa ser deixado para trás para que você possa seguir em frente com mais clareza, paz e principalmente com as ações que te aproximam da vida que você merece. Vamos começar? O primeiro erro é esperar que a ansiedade desapareça por conta própria. Um dos maiores erros que eu vejo é talvez um dos mais comuns, é acreditar que a ansiedade vai sumir com o tempo. Esse pensamento é algo bem intuitivo, uma espécie de auto-engano. Se eu esperar mais um pouco, vai passar. Parece até uma solução razoável, não é? O erro é esperar que o tempo resolva por si isso. Mas o que acontece é que a ansiedade ela não vai embora sozinha. Ela não desaparece porque você não quer mais sentir isso, ou porque simplesmente espero que as coisas melhorem com o passar dos dias. Pelo contrário, quando você não age sobre ela, a ansiedade tende a crescer. Ela começa como uma semente pequena, mas ela vai se alimentando dos medos, das inseguranças, das dúvidas, e logo ela se transforma em um monstro emocional dentro de você. E se você não fizer nada, a ansiedade ela vai se manifestar de maneira muito prejudicial. Ela prejudica demais. Ela não se limita apenas a pensamentos inquietos e medos incontroláveis, mas pode ser a causa dos sintomas físicos como a insônia, a falta de apetite, os tremores nas mãos, batimento cardíaco acelerado e até a dificuldade em se concentrar nas atividades diárias, o esquecimento. A ansiedade ela vai se materializando em um turbilhão que toma conta da sua mente e do seu corpo, prejudicando a sua qualidade de vida, a sua capacidade de se relacionar de uma forma saudável. E eu sei que enfrentar a ansiedade de frente é desagradável. Ficar de cara com ela pode parecer o último lugar que você quer estar. E isso vai afetar a sua autoestima, os seus relacionamentos e a sua paz interior. E vai chegar um momento em que você não conseguirá mais controlar, o impacto ele será imenso. E pode parecer difícil e quase impossível, mas quando você tomar a decisão de enfrentar a ansiedade ativamente, será o primeiro passo para transformá-la. Então, o tempo, ele não vai curar a ansiedade, mas a ação vai. O segundo erro é buscar soluções rápidas e superficiais. Quem não gostaria de uma solução rápida para a ansiedade?
em um mundo onde tudo parece ser uma resposta imediata. Todo mundo quer ter essa resposta imediata. O impulso é procurar a cura rápida. Vai lá, entra na internet, assiste vídeos, lê livros que promete uma solução rápida, mágica. Pensa que encontrou a chave para resolver o problema. Mais uma vez, não conseguiu. Então, talvez você se depare com medicamentos que aliviam os sintomas dessa ansiedade mais rapidamente. Mas eu entendo, e eu entendo o desejo de encontrar esse alívio rápido. Mas por que você está sofrendo com tanta ansiedade que ela está te consumindo? O erro é achar que existe uma solução fácil e imediata. A ansiedade, por mais que você queira, ela não vai embora num passe de mágica. Por mais que você queira, ela não vai. Isso não funciona assim. Essas soluções superficiais, elas até podem proporcionar um alívio momentâneo, com uma medicação que te deixa mais calma, ou um toque que te distrai a mente por algumas horas. Mas, no entanto, você já percebeu o que acontece depois, quando passa o efeito desse remédio? A ansiedade, ela volta, e muitas vezes mais intensa, mais forte, porque você não tocou a raiz do problema. Então, essas soluções rápidas, elas não fazem nada além de esconder o que está realmente acontecendo dentro de você. Porque elas não curam a causa da ansiedade. Porque a ansiedade são emoções, sentimentos que precisam ser curados. E essa ansiedade, quando ela não é curada, ela afeta assim profundamente a nossa vida em geral, porque ela está enraizada em questões emocionais, traumas, passados ou padrões e comportamentos que você nem percebe que está repetindo. Por mais que a sensação de alívio seja imediato e faz você respirar por um momento, o problema continua lá, escondido debaixo do tapete. Porque a verdadeira cura, ela exige tempo, um compromisso com o seu crescimento interior. Não há atalhos, não há curas milagrosas. É um caminho que a gente tem que fazer. A gente vai tirando uma camada, vai olhando para essa camada de dor, vai fazendo uma cura. Aí a gente precisa de um tempo para aquilo amadurecer na nossa mente. E aí a gente vai fazendo outro. E assim a gente vai trabalhando para que a gente consiga chegar no ponto que a gente quer. Não é só sobre livrar-se da ansiedade, mas sobre entender por que ela existe e como você pode transformá-la. Porque a verdadeira transformação, ela acontece de dentro para fora. É quando você se compreende, se você se comprometer com esse processo. Em primeiro lugar, você tem que compreender o que você quer fazer. Depois você tem que se comprometer com esse processo. E aí você vai perceber que a cura não é apenas possível, mas que é duradoura. E não se deixe enganar pelas promessas de soluções rápidas que não vai resolver. Elas são como curativos temporários, que não resolvem o problema lá do fundo.
Outro erro muito comum que eu vejo são mulheres cometendo é ignorar as feridas emocionais do passado. Esse ponto é mais doloroso, porque muitas mulheres tentam seguir em frente, mas acabam carregando suas feridas emocionais lá do passado e remoendo e remoendo. Talvez você já tenha sido ensinada desde pequena que tem que ser forte, seguir em frente, não olhar para trás e deixar o passado para trás. Eu entendo que esse conselho ele vem de um lugar de boa intenção, mas na verdade que simplesmente ignorando nossas feridas emocionais, elas não vão desaparecer. Elas ficam dentro de nós até que decidimos olhar para elas e tratar. Então o erro é acreditar que as feridas emocionais do passado elas vão se curar sozinhas. E essas feridas não são apenas lembranças do passado. Elas estão vivas em você, no seu corpo emocional, influenciando as suas decisões, os comportamentos do presente. Você até pode tentar se convencer que já superou aquilo, mas sem perceber, essas cicatrizes do passado, elas podem se manifestar de formas disfarçadas, como insegurança, medos irracionais, ou até mesmo em sabotagens que você faz em seus próprios relacionamentos. Você fica tão focada no futuro, tentando garantir que tudo será perfeito e que não quer deixar escapar nada, mas você não percebe o peso das feridas, as feridas não curadas que você carrega. O que você precisa entender é que o passado ele influencia diretamente na capacidade de ter um futuro saudável e feliz. E ignorar essas feridas é uma maneira de se afastar da sua cura. O que não resolve no passado vai continuar afetando o seu presente, de maneira que você nem imagina. E quanto mais você ignora o que te machuca, mais a ansiedade vai tomar conta, alimentando inseguranças e criando um ciclo vicioso. Libertando-se do passado, só assim você poderá começar a construir um futuro de paz, de amor e de prosperidade. E o quarto principal erro é a dependência emocional ou tentar controlar o outro. Quando estamos ansiosas, uma das formas mais comuns de tentar lidar com essa sensação é buscar a segurança fora de si mesmo. Isso se manifesta muitas vezes de duas formas: a dependência emocional ou o controle excessivo sobre o comportamento do outro. Você já tentou segurar um relacionamento, se agarrando ao outro por medo de ficar sozinha? Ou se sentindo insegura? Ou talvez tentando controlar tudo o que o parceiro faz, com a esperança de que assim a ansiedade desapareça. O erro é procurar segurança fora de si. A busca por segurança emocional fora de nós é uma armadilha perigosa. Pode até te trazer um alívio momentâneo, mas esse tipo de comportamento só cria mais insegurança e ansiedade. E quando você depende emocionalmente de outra pessoa, está colocando tudo e todo o seu bem-estar nas mãos de outras pessoas, nas mãos do outro.
E o que é a receita para uma frustração? Aí acaba se frustrando. E quando você tenta controlar esse comportamento do parceiro, o que você está realmente fazendo é criando um ambiente de tensão, onde não há espaço para a liberdade, a confiança e o amor mútuo. Nenhum relacionamento saudável pode ser construído sobre o controle da dependência emocional. Porque o amor verdadeiro, ele começa dentro de você. Quando você aprende a se amar, a se respeitar e a se sentir completa por si mesma, você cria a base de um relacionamento próspero e equilibrado. O controle e a dependência são sinais claros de que você ainda não encontrou a segurança interna que você precisa. E a ansiedade, ela só vai aumentar enquanto você continuar buscando essa segurança fora de você. Ela só vai aumentar. Então, o último e principal erro é achar que você não merece um relacionamento saudável e próspero. Aqui muitas mulheres se prendem. Uma crença profunda limitante. A ideia de não merecer um relacionamento saudável e próspero. E isso pode vir de experiências passadas dolorosas, de rejeição, até de inseguranças alimentadas pela ansiedade. Talvez você pense que pode sofrer com ansiedade e que você merece um amor verdadeiro, um relacionamento feliz. E esse é o erro fatal. O erro é acreditar que a ansiedade é uma sentença de vida e que você não merece algo melhor. Quando você acredita que está destinada a viver com ansiedade, começa a aceitar menos do que realmente merece. Porque você se conforma com relacionamentos que não te fazem bem. Por achar que a ansiedade é algo com o qual você tem que aprender a viver. Isso não é verdade. Você merece ser amada de uma forma genuína, respeitosa e saudável. A ansiedade não é a sua identidade. Ela não define quem você é ou o que você merece. É o que acontece quando você libera essa crença limitante. Porque aí você se permite abrir os braços para algo melhor. Você começa a atrair o que realmente deseja e merece. Um relacionamento próspero, com amor, respeito, com companheirismo. E não se prenda à ideia de que a ansiedade é sua única amiga. Ela não é. Você merece a paz, a felicidade, o amor em seus relacionamentos. E o primeiro passo é acreditar nisso. Esses são os principais erros que muitas mulheres cometem ao tentar superar a ansiedade nos relacionamentos. E como você pode ver, esses erros apenas perpetuam a ansiedade e dificultam a verdadeira transformação que você precisa viver. Entender esses erros é o primeiro passo crucial para a mudança. E o que você precisa agora é de uma abordagem profunda que olhe para a sua raiz, para a raiz do seu problema e que te ajude a criar uma nova realidade para os seus relacionamentos. E é isso que você vai aprender na próxima aula, quando eu te apresentarei o jeito certo de superar
a ansiedade e viver relacionamentos próximos. Na próxima aula, nós vamos trabalhar com a solução que eu vou te ensinar um caminho para superar a ansiedade. Você vai aprender passo a passo como começar a transformação de dentro para fora. E você vai perceber, sim, que você pode viver um relacionamento próspero e sem ansiedade. Quanto aprendizado nessa aula hoje, né? Então vamos dar uma olhada em tudo que nós vimos. Eu te mostrei que sim, é totalmente possível superar a insegurança e a ansiedade. E quanto mais a gente olha para isso, mais a gente supera. E quando você faz isso, a transformação que acontece nos seus relacionamentos, na sua prosperidade, é te deixar qualquer um de boca aberta. E isso não é só uma teoria, é o que aconteceu comigo e com muitas mulheres que eu já ajudei. Te mostrei os 5 principais erros que eu vejo nas mulheres que chegaram até a mim buscando viver relacionamentos prósperos. E é por isso que é tão importante, porque antes de você agir do jeito certo, você precisa parar de agir do jeito errado. Não adianta tentar construir algo novo se a base ainda está sustentando padrões antigos. É como tentar pintar uma parede rachada sem antes consertá-la, porque o problema está ali, por trás daquela camada. Esses erros são como armadilhas emocionais, que vão te puxando de volta para o mesmo lugar de dor, de frustração. E é por isso que reconhecer e interromper esses comportamentos é o primeiro passo para viver a transformação que você tanto deseja. Só assim você consegue abrir espaço dentro de você e na sua vida para receber o novo e para criar de verdade um relacionamento próspero, saudável e leve. Agora que você já entendeu o que está impedindo você de superar esse sentimento tão invisível, na próxima aula, que vai acontecer na quarta-feira, eu vou te mostrar o caminho certo. A forma mais poderosa de prática e transformadora de superar a ansiedade e construir uma relação verdadeira consigo mesma e com o outro. Fez sentido para você? Está pronta para começar e aplicar tudo isso e ver as mudanças que você tanto merece? Vai ser um passo a mais e um dos mais importantes na sua jornada de autoconhecimento é a superação da ansiedade. E eu tenho certeza de que você vai sair dessa aula muito mais consciente, mais leve e preparada para seguir com firmeza nos próximos passos que vão transformar de verdade a sua vida emocional e os seus relacionamentos. Então fica aqui comigo até o final, porque você merece viver com mais clareza, com mais amor próprio, com mais prosperidade. Não vai perder a próxima aula, porque o melhor está por começar. E eu quero muito saber o que você achou dessa aula e como ela te ajudou a dar o primeiro passo. Aqui na página das aulas abaixo do vídeo, se você estiver no YouTube, tem um espacinho onde você pode deixar o seu comentário. E se também tiver alguma dúvida, pode deixar aqui. E olha, quem me conhece sabe que eu não deixo nenhuma pergunta sem resposta. Então me comprometo a ler e responder todas vocês com muito amor e carinho.
E eu vou estar compartilhando tudo que está acontecendo na Semana do Despertar Feminino lá no meu Instagram. Então, se você ainda não me segue, corre lá e me acompanha. @mbernadette_terapeuta. Foi um prazer imenso ter você aqui comigo nessa primeira aula da Semana do Despertar Feminino. E agora já coloca o alarme no seu celular para não perder a segunda aula, que vai acontecer na quarta-feira, onde eu vou te mostrar o jeito certo de superar a ansiedade para viver relacionamentos prósperos. Um beijo grande e até lá!